Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura de um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. A verdadeira infelicidade. Delphine de Girardin. Paris, 1861. Experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase toda a gente se engane, que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor, que ameaça, no berço vazio do anjo, que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária, que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e muitas coisas mais, dá-se o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça, para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizem-me-se o acontecimento mais feliz do momento, mas, que acarreta consequências funestas, não é, realmente, mais desditoso do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizem-me-se a tempestade, que vos arranca as árvores, mas, que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é, antes, uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é, realmente, feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A dous, não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade,
daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque, para vós, sob a sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que não lhes pode dar nem glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na luta as armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Comentários. O tema de hoje é a verdadeira infelicidade. Este texto é bastante interessante, pois consegue mostrar-nos que a verdadeira desgraça não é aquela que pensamos ser, não é verdade? Vemos uma pessoa a passar por dificuldades, a sofrer de alguma forma, a enfrentar uma grande calamidade, um grande desastre. Tudo isso, aos nossos olhos, aos olhos do homem, é uma desgraça, porque vemos uma situação complicada, difícil, pela qual as pessoas têm de passar. Digo têm de passar porque sabemos que todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Se erramos hoje, teremos de reparar esse erro em algum momento. Assim, esses problemas que enfrentamos ou que outras pessoas enfrentam, e que julgamos ser desgraças na verdade, não o são verdadeiramente. Essas dificuldades são necessárias para que possamos reparar erros cometidos anteriormente. De forma alguma devemos acreditar que estas são as verdadeiras desgraças. Porque, no nosso nível evolutivo, precisamos de passar por essas dificuldades, reparando os erros que cometemos, para que possamos continuar a nossa caminhada rumo à evolução espiritual, como espíritos puros. Como os espíritos nos ensinam, essas dificuldades que julgamos ser desgraças, na verdade não o são, pois devemos observar as consequências que elas trarão. Muitas vezes, passamos por situações complicadas para conseguirmos reparar os nossos erros, assim evoluir. Portanto, aquela situação difícil, que vemos como uma desgraça, pode ser, na realidade, um caminho para a evolução. É necessário compreender que a consequência daquela experiência é positiva, mesmo que o momento seja de dor. Por exemplo, muitas pessoas hoje enfrentam problemas financeiros. Mas isso não é, necessariamente, uma desgraça. Pode ser a reparação de um erro passado, um processo que, no fim, levará à evolução espiritual. Catástrofes como furacões, terremotos, por mais difíceis que sejam, não acontecem por acaso. Tudo está dentro da providência divina. Deus não se distrai, nem permite estas coisas por engano. Estas provações são permitidas porque essas pessoas precisam de passar por elas, como forma de evolução e reparação. E o que é a expiação? É, precisamente isso, reparar os erros que cometemos. Os espíritos que erraram têm nova oportunidade de reparar as suas faltas, seja em outras existências, seja na atual. A expiação é, portanto, essa nova oportunidade. É uma possibilidade de evolução. Quando compreendemos isto, conseguimos mudar o nosso ponto de vista e perceber que essas dificuldades são necessárias e que precisamos de as superar com resignação, com fé em Deus e fazendo a nossa parte. Não adianta estar numa situação difícil e não fazer nada para a melhorar. Devemos manter uma boa vibração, ajudar o próximo, praticar a caridade, realizar estudos edificantes que elevem a nossa vibração. Assim, conseguimos enfrentar melhor as nossas dificuldades, com o auxílio dos bons espíritos. A nossa vibração atrai espíritos com a mesma frequência vibratória. Se vibrarmos negativamente, atrairemos espíritos inferiores, e tudo se tornará ainda mais difícil. Mas, se mantivermos uma vibração elevada, afastamos os maus espíritos e atraímos os bons,
que nos ajudarão nas nossas dificuldades. Além disso, quando fazemos a nossa parte, principalmente ajudando o próximo, ganhamos merecimento. E esse merecimento pode atenuar as nossas expiações. Por exemplo, se tivéssemos de passar por uma expiação de nível 10, mas estamos a vibrar bem, a fazer o bem, essa expiação pode ser reduzida para um nível 5, tornando mais suportável. Para compreendermos o que é, realmente, a verdadeira desgraça, precisamos de olhar para as consequências dessa situação. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira desgraça reside nas causas, os maus pensamentos, as más ações, as atitudes, que geram consequências negativas no futuro, seja nesta vida ou em outras. Ainda estamos muito ligados à matéria, e isso leva-nos a cometer erros graves que teremos de reparar futuramente. A verdadeira desgraça não está na prova ou na expiação em si, mas está no erro que originou a necessidade dessa expiação. Por exemplo, um suicida comete um ato impensado, o pior crime aos olhos de Deus, e sofrerá as consequências no plano espiritual durante muitas encarnações. Isso sim é uma verdadeira desgraça. O mesmo se aplica a pessoas que prejudicam os outros, que matam, roubam, têm vícios, políticos que desviam recursos. Tudo isso terá consequências. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, dá a todos a oportunidade de reparação. E essa reparação, mesmo sendo difícil, não é a verdadeira desgraça. A desgraça está na causa, no erro que foi cometido. Precisamos de estar atentos às nossas más inclinações e corrigi-las. A reforma íntima é fundamental. Arrepender-nos sinceramente dos erros, procurar aprender com eles para não os repetir. Isso é o que nos fará seguir firmes na caminhada evolutiva. Para aqueles que estão em dificuldade, confiem em Deus. Tenham fé. Não murmurem, mas enfrentem com resignação. Façam a vossa parte. Se estão com dificuldades financeiras, procurem trabalho, movimentem-se. Assim, terão o auxílio espiritual necessário. O mais importante é manter uma vibração elevada, fazer o bem, estudar, praticar a caridade e seguir com fé. Isso dar-nos-á o amparo espiritual necessário para superar qualquer situação difícil, compreendendo que ela faz parte do nosso processo evolutivo. Estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. Se erramos, precisamos de reparar. E se estamos numa situação complicada, devemos enfrentá-la com fé em Deus e resignação. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais, que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos, e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.